Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus por esse momento, pelo privilégio de meditar na sua santa e gloriosa palavra. Eu quero já convidar você para uma leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, e os versículos 1 até o versículo número 8. Isaías 64, versículo 1 ao versículo número 8. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim, as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Meus amados, aqui está a leitura, Isaías capítulo 64, verso 1 ao verso número 8. O profeta Isaías, ele profetizou numa época de muita dificuldade espiritual de Israel, quando Israel estava numa decadência espiritual. Na realidade, ora se avivava e ora descia aos caminhos pecaminosos. E por isso, os egípcios e os babilônicos, eles eram uma ameaça constante. Eles que já haviam invadido, a Síria já havia invadido o reino do norte, e agora Isaías ele profetiza ao reino de Judá. E o reino de Judá ele seria levado cativo, e Isaías ele profetizou essa invasão babilônica que viria no futuro ainda distante. E nesses versículos que lemos aqui, o profeta ele faz um pedido a Deus. Ele gostaria que Deus usasse de misericórdia para com a nação,
e ao mesmo tempo ele vai reconhecer os pecados da nação. Então Isaías aqui, como um profeta de Deus, como um porta-voz de Deus à nação de Israel, ele também leva a Deus um pedido, ele quer que Deus os ajude. Então a nossa meditação nesta manhã é justamente sobre essa oração de Isaías, essa reflexão de Isaías, esse reconhecimento da grandeza de Deus, da limitação deles, povo de Deus, e um reconhecimento dos seus erros. Então nós vamos meditar aqui, versículo por versículo, em alguns minutos que temos, para a nossa edificação espiritual. Amém? Eu acredito que o som ele esteja bom aí desse lado. Então nós vamos começar aqui no verso 1. Lembre-se, Isaías ele é um profeta que tem um estilo literário muito bonito, muito poético. Então ele vai dizer assim, ele está exclamando, né? Se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Observe que a esperança dele, numa linguagem poética, é que os céus se abrissem e Deus viesse resolver o problema da nação. Que Deus manifestasse a sua glória diante daquele momento tão difícil. O desejo dele era este. Ele compara esse feito que ele gostaria que ocorresse, dizendo assim, olha, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Está vendo? Ele anela por um agir de Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus agindo, o terror viria perante as nações que ameaçavam a nação de Israel. Então, ele gostaria que Deus viesse, que o céu se abrisse, como a lenha, acesa pelo fogo, aquece e faz as águas ferver. Ele também faria com que as nações borbulhassem na presença de Deus. No verso 3, ele relembra as manifestações gloriosas de Deus. Ele vai dizer assim, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Aqui é uma alusão quando Deus se manifestou no Monte Sinai, que o monte tremeu, que Moisés até disse, eu estou tremendo, eu estou assustado. Então observe que Isaías sabe que aquele momento é um momento que Deus precisava agir. É um momento que a ação de Deus ela seria realmente uma saída. Meu amado, minha amada, talvez você esteja num momento assim difícil e desejoso de que Deus venha operar na tua vida, de que Deus venha operar neste negócio, de que Deus venha fazer algo por ti. E Deus fazendo, a sua glória, ela será manifestada. E Deus pode fazer. Isaías tinha essa esperança, se fendesses os céus e descesses, se o Senhor viesse aqui
para resolver esse problema da nação, dizia já o profeta Isaías. E isto, meu amado, minha amada, claramente mostra a confiança do profeta em Deus. Confie você também. Deseje a ação de Deus na tua vida nesse momento tão difícil. No verso 4, ele vai apresentar as suas razões para pedir, para confiar que Deus fizesse alguma coisa. E ele vai dizer assim, olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha que bonito. Ele vai dizer aqui que nunca se viu, nunca se ouviu que um dos deuses das nações à volta de Israel pudesse cuidar daqueles que o seguiam como Deus cuidava de Israel. E é claro que aqueles deuses não eram deuses, né? Eram fruto da mente humana, idólatra, daquele paganismo. Então Isaías, ele diz que ele espera uma ação de Deus porque não há outro Deus além do nosso Deus. Você entende? Então, meu amado, ninguém recebe os cuidados do seu Deus, criado da sua mente, né? Criado imagem de escultura ou qualquer outra coisa que ele tenha como Deus da sua vida. Nenhuma desses arranjos pode cuidar daqueles que o seguem. Só o nosso Deus cuida de nós. Você entende? Só o nosso Deus, ele cuida, ele trabalha por aquele que nele espera. Então você veja que é preciso esperar no Senhor. Esse esperar no Senhor não é você ficar sentado vendo as coisas acontecerem. É para você agir naquilo que lhe é possível, mas confiando em Deus. Orando, pedindo graça, pedindo direção, crendo que Deus trabalha por você. Nenhum Deus criado pela mente humana fará e faz nada por eles. Só o nosso Deus trabalha por aquele que nele espera, que nele confia, que dele depende, que confia nele, que crê nele, que o busca, que o invoca em espírito e em verdade. Então, meu amado, nesta manhã saiba que o nosso Deus é único. E o nosso Deus, ele é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus da mente das pessoas. As pessoas creem no Deus que a sua própria mente criou. Para uns é uma energia, para outros é a própria natureza. Por quê? Porque não conhece o Deus verdadeiro. Não se pode misturar a criatura com o seu Criador, nem a criação com o seu Criador. O nosso Deus é único e não há ninguém como ele. Nunca se viu um Deus além de ti, diz Isaías a Deus, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, se você espera em Deus, tenha certeza, Deus está trabalhando, fazendo alguma coisa boa para abençoar a tua vida. No tempo de Deus, no tempo certo, no tempo correto, no tempo que você não terá prejuízo algum, é o tempo que Deus opera na minha vida e na tua vida. E nunca se viu, né? Nem se ouviu, nem com os ouvidos percebeu
um Deus que possa fazer isso por aqueles que o seguem. Primeiro, porque não são deuses, claro. E segundo, porque não têm poder, não existem na realidade. Então, o nosso Deus é único, né? Aquele que te guarda não tosqueneja. Não tosquenejará aquele que te guarda. Deus é o nosso guardador. Aí Isaías começa a relembrar o que Deus fazia ou havia feito com aqueles que lhe eram fiéis. Olha só, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Ele estava dizendo, Senhor, tu foste ao encontro daqueles que se alegravam e praticavam aquilo que é reto, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, quer dizer, daqueles que se interessam pela tua verdade, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor gosta. Nós temos que entender que se nós agradarmos ao Senhor, conquistaremos a terra. Né? Foi o que Josué disse. Ele disse, olha pessoal, quando o povo se revoltou por causa dos gigantes, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra, Ele nos dará essa terra. E para Deus se agradar de nós, nós temos que nos agradar dos seus caminhos, da sua palavra, dos seus planos, da sua vontade. Olha aí, saíste ao encontro de quem? Daquele que se alegrava e praticava justiça. Deus é justo, Deus não tolera injustiça. Então, meu amado, que Deus possa nesta manhã sair ao teu encontro. Não é maravilhoso? Você está em dificuldade, mas você ama Deus, não é? Você se lembra de Deus, lembra dos caminhos de Deus, lembram de ti nos teus caminhos, na tua palavra, nas tuas ações, naquilo que Deus fez. Você é um crente, não é crente nominal, crente rotulado. Você também não é nenhum crente fanático. Você é crente. Você teme a Deus. E os problemas vêm e você clama e Ele sairá ao teu encontro. Para quê? Para te abençoar. Por quê? Porque nunca se viu um Deus como o teu, como o nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Agora, a nação de Israel, ela estava em rebeldia contra Deus. Então agora o profeta passa desse pedido para que Deus agisse, ele agora passa para um reconhecimento da falha da nação, não é? Ele faz uma análise do comportamento da nação e nós temos que fazer isso. Então ele vai dizer assim, olha, eis que te iraste porque pecamos. Viu? Eis que te iraste porque pecamos. Pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, não devemos pecar. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a remissão dos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas do mundo todo, claro, para todo aquele que crê. Então ele diz, eis que te iraste porque pecamos. Deus é santo. A ira dele se acendeu
por causa do comportamento mesquinho, pecaminoso de Israel. E ele diz assim: neles, isto é, nos caminhos de Deus, neles há eternidade para que sejamos salvos. Como que dizendo, há uma esperança para nós na tua palavra. Ainda há uma saída para nós. Eis que tiraste porque pecamos. Neles, quando ele diz, lembra nos teus caminhos, ele agora se refere aos caminhos de Deus. Aí ele diz, neles há eternidade para que sejamos salvos. Deus não muda, Deus é o mesmo. Havendo arrependimento, há uma possibilidade de salvação. Agora, a situação de Israel era difícil por causa do pecado. Então ele vai dizer no verso 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Essa era a situação espiritual da nação de Israel. Não é? Não havia justiça, eles estavam como a folha, fora da árvore, fora do caule, separada de Deus. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E os seus pecados, né? Como o vento leva a folha. Uma vez que a folha saiu da árvore, ela está solta e o vento carrega. Então essa era a condição espiritual da nação de Israel. Todos nós caímos como as folhas e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. As folhas que caem são folhas secas, né? E o vento arrastava para longe. Em relação à busca a Deus, ele diz assim, olha, e já ninguém há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Ele estava dizendo, já não há ninguém que ore, que busque a tua face, que consiga a tua atenção para nós, que te detenha, quer dizer, que te impeça do juízo vindouro, e já ninguém há quem invoque o teu nome, que te desperte e te detenha. Então não havia quem orasse, quem buscasse, não havia quem intercedesse. Era a situação espiritual da nação de Israel. E por quê? Ele diz, olha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. A linguagem do profeta, ela é poética. Porque esconde de nós o rosto. Quer dizer, diante do pecado de Israel, Deus esconde o rosto. Israel sente a escuridade, as consequências do pecado. Olhemos como está o mundo, essa pandemia. O que é isso? Isso são consequências de uma humanidade que vive longe de Deus, que tem os seus prazeres, que tem os seus deuses, que vivem sem Deus. Os maiores, os grupos dos países mais ricos se reúnem sem Deus. Decisões são tomadas sem Deus. Grande parte do cristianismo que conhecemos hoje é um cristianismo que é simplesmente uma caricatura do cristianismo verdadeiro. A injustiça corre solta. Então, nós, lamentavelmente, estamos enfrentando essa pandemia aí, que não deixa de ser uma disciplina de Deus. Ainda não é o juízo. O juízo será na grande tribulação, mas já é uma disciplina de Deus. E observe que, ainda assim, a desobediência é grande, né?
ainda vemos os mesmos pecados na mídia, vemos a proliferação das mesmas atitudes. O homem teima em não se arrepender. Deus é ignorado. E nós que somos crentes, não podemos correr o risco de ignorar a Deus, como Israel estava fazendo nos dias do profeta Isaías. Então, ele diz: esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Então, Israel clamava, mas Deus escondia o rosto, Deus não respondia. E se Deus não responder, o que faremos? Né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Agora, Isaías tem certeza de uma coisa, que Deus é o dono de Israel. Então ele vai dizer assim, olha, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha que bonito. Esse Pai aqui, entenda, ele não tem o sentido da palavra Pai dos nossos dias. O Pai carinhoso. Esse Pai aqui é a ideia de dono, de possuidor, né? Nos judeus, o pai, ele tinha domínio, autoridade sobre os filhos. Então esse pai aqui é no sentido de Deus ser o dono, não é? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso dono. Nós temos um dono, nós não temos uma vontade própria, nós temos a vontade de Deus para observarmos. Você entende? E Deus, por incrível que pareça, mesmo dominando dessa forma maravilhosa, Ele ainda nos dá liberdade de escolha. Então Isaías está dizendo, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Meu amado, você pertence a Deus. Deus é nosso Pai, meu dono, teu dono. Esse Pai vai além do Pai comum que a gente conhece, esse termo. Dono. Ele nos possui. Nós somos dele. Isaías vai dizer assim, ó, nós, o barro, e tu, o nosso oleiro. Olha que bonito. Nós, o barro, e tu, o nosso oleiro. Meu amado, você é o barro, Deus é o oleiro. Então deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer segundo a sua vontade. A nossa preocupação é agradar a Deus. E é pela palavra de Deus, pelo ensinamento bíblico, que nós vamos aferir, averiguar, ver como estamos diante de Deus. Nós não podemos governar a nossa própria vida. Ninguém é feliz sem Deus. Nós fomos criados para sermos felizes em Deus. Agora que somos crentes, nós estamos em Cristo. E através de Cristo nós voltamos a Deus. Então Ele é o nosso Pai. Nós, o barro. Ele, o oleiro. Você é barro. Ele, o oleiro. Não é verdade? Nós gostamos do termo, e aí, vaso, não é? Tudo bem, vaso. Paz do Senhor, vaso. Só que antes de ser vaso, nós precisamos ser barro. Nós, o barro. E tu, o nosso oleiro. Ele estava dizendo, o Senhor trabalha na nossa vida. Meu amado, o Senhor molda a tua vida. Você é o barro, Ele é o oleiro. E todos nós, a nação toda, obra das tuas mãos. Então nós somos o resultado das mãos de Deus. Deus nos criou, né? Por criação, como Ele criou todos,
e nos criou novamente em Cristo Jesus, né? Nós somos criados em Cristo Jesus e esse Deus, que é o nosso Pai, também é o nosso oleiro, e as suas mãos na minha vida, na tua vida, moldam o nosso caráter. Deixe-se moldar, não resista. A Bíblia diz: o caco, entre outros cacos, pode reclamar do oleiro. Nós não temos que reclamar. Ele é o nosso Pai, nós o barro, ele o oleiro. Então esse Deus tão maravilhoso, que não há outro como ele, né? Por quê? Porque ele trabalha por aquele que nele espera. Só ele faz isso. Nenhum dos deuses que os homens criam trabalha por eles. Eles dizem crer nisto e naquilo, mas a realidade é que eles não têm nenhuma assistência, a não ser as bênçãos temporais, que é o oxigênio, a chuva, o sol, a saúde, que vem do nosso Deus, que é verdadeiro. Mas eles não têm acesso ao reino de Deus, como nós temos. Então, meu amado, Deus é o teu Pai, teu dono, e é o teu oleiro. E você? Barro. Né? Nós gostamos dos termos doutor, reverendo, não é assim que a gente gosta? Mas a Bíblia diz barro, né? Nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Então, meu amado, tem um dia na presença do Senhor. Permita que Deus molde a tua vida. Mais um dia, mais uma oportunidade para Deus, que é oleiro, amassar um pouquinho aqui, amassar um pouquinho ali, para a gente ficando melhor, né? Enquanto isso, nós vamos invocando o seu nome, e ele trabalha por mim e trabalha por ti. Certamente que esse dia será mais um dia de vitória. Meu amado, nós estamos encerrando agora, né? Eu vou chamar a nossa irmã Elaine. A Elaine vai louvar o nome do Senhor, tá certo? Mas antes eu já vou fazer a oração final, dar a bênção, mas você não vai sair daí não, tá? Você vai ficar aí que nós vamos ouvir esses cânticos e o Espírito Santo vai aplicando essa palavra ao nosso coração. Meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Pai querido, nós sabemos que o Senhor trabalha por nós, que o Senhor é o nosso oleiro, que o Senhor cuida de cada um de nós. Cuida, meu Pai, dos teus filhos, abençoa nesta hora os participantes dessa live agora ao vivo e aqueles que participarão durante os dias que ficar postado aí esse vídeo. Obrigado por esta manhã, dá-nos um dia na tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vou chamar então aqui uma de nossas irmãs, vamos ver aqui, nossa irmã Laudiceia.
ver aí a conexão. Parece que está havendo algum probleminha. Parece que está havendo algum probleminha. Vamos ver aí se a nossa irmã consegue uma conexão. Conseguimos. A paz do Senhor. Amém, minha irmã. Vou louvar ao Senhor Jesus com o hino. Glória a Deus. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema, um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Creia, tudo aqui é falível, mas até o impossível nosso Deus resolve. Ele quer. Oh, aleluia. Creia, se tu estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre o caminho e que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema, um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia em sua promessa, esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Amanhã à noite nós teremos a nossa live. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência.
E até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, irmã Laodiceia.